Paz, família no barco. Está no ar mais um No Barco Podcast. Você sabe, toda segunda-feira tem episódio novo no nosso canal. Só que hoje a gente está num lugar muito especial. Estamos fora aqui do estúdio do No Barco. Estamos na Expo Católica. Pois é, o No Barco, ó, navegando aí, ó. Navegando para águas mais profundas. Outros mares, né? Até o povo talvez já conheça a imagem, né? Estamos aqui a convite do pai de todos, o pai de todos os podcasts, Guto Azevedo, Santo Flow. Muito obrigado pela oportunidade. Então, eu acho que esses momentos de comunhão, de fraternidade é extremamente importante. E a gente recebeu o convite para estar aqui e a gente veio. Então, vamos lá, cumprir a missão, chamada de Deus, né? Estamos aqui com o José Elton mais uma vez. Tamo junto. Tá? Por falta de José, vocês têm dois aqui, tá bom? E a gente queria, sem delonga nenhuma, ir direto pro nosso convidado, né? Que estava em débito com o No Barco, diga-se de passagem, mas ele pagou e pagou com estilo hoje. Que o Guto chamou a gente veio e falou, mas aí vamos entrevistar quem? Chegamos aqui, o padre nos socorreu. A providência, né? E é próprio do padre socorrer as almas aflitas, né? É isso aí. Tá vendo aí? Então chegamos aqui e conseguimos encontrar Padre Diogo Albuquerque, que nos recebeu e veio aqui bater um papo com a gente. Padre, sua bênção. Deus abençoe meus filhos, meus Josés. Esse ano, olha, pra você ver como que Deus é maravilhoso, porque nesse ano eu fiz um propósito de caminhar mais próximo ainda de São José. E São José tem me dado esses sinais. Tá vendo e hoje, aí? quando vocês me chamaram ali para participar, eu falei, eu não posso negar algo a um José, não é? Oh, meu Então Deus, foi obrigado, graças José. a São José, Josés, Ó, que o se padre ti- aceitou o Se desafio. tiver mais coisa pra pedir, aproveita. Mas é uma vez só, Agora- né, engraçadão? Você tem ainda a sua vez. Vamos conversar depois. Fala que a equipe no barco é pra achar mais alguns Josés aí na Isso feira. aí, Trazer pra colocar cá. só o mundo crachá, né? Pra amolecer no coração do padre. Ó, padre, mas eu queria falar que o fato do senhor estar gravando aqui hoje conosco não dispensa o convite pro senhor ir lá no nosso estúdio. Não, eu vou. É importante você ir lá no QG do Com No Barco, certeza, é o conhecer que eu lá. disse pra eles. Devo, não nego, pago quando puder. Tá vendo aí? Então já comecei a pagar minha dívida hoje, Boa. mas eu vou até a sede do No Barco. Até Então- mesmo que a gente tem uma tradição lá. Todo mundo que participa do podcast deixa um autógrafo lá em um mural, que já Uau! virou um Vai patrimônio. virar um patrimônio tombado lá, o muro, Ótimo, entendeu? então eu faço Então, questão senhor de tem que deixar deixar meu lá. rabisco lá. E Guarulhos, Exato. todo mundo passa, né? É Em isso Guarulhos. aí, Todo mundo com passa em Guarulhos. certeza. Então, Não uma tem hora você vai como lá. dizer, não fui porque não teve como ir. Não, por Guarulhos eu passo sempre. Ó, e pra ajudar a receber bem o senhor aqui, a Alegra-te Quadros pediu que a gente o presenteasse. Você tá brincando, É, sério? a Eu gente já tava ia falando- perguntar quem fez esses quadros tão Pois lindos. é, Eu vi aí, ó, aquele tá de São vendo? José Maria, fiquei A apaixonado. gente tava falando de sacramental, essa coisa toda, ó. Olha, eu Ele- posso abrir? Por favor. Diferenciado. Ai, meu coração. Todo mundo que passar aqui chama atenção pelos quadros, as molduras. Até chegando aqui, foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Olha aí. Uau! O sagrado O que o coração. senhor tava falando aí nos bastidores? Exatamente. Exatamente isso. Que coisa linda, Sagrado que coisa Coração. extraordinária. Gostou, padre? Não, eu amei. Perfeito. É meu mesmo? É seu? Pois eu vou levar e vou colocar Você vai no sair meu daqui só- quarto. Olha só. No meu quarto. Faço É questão. o. É, Faça uma selfie lá, depois manda pra gente, hein? Todas as vezes que eu rezar, vou lembrar dos Josés. Olha, tá vendo? barco. O benefício foi nosso. Pois É até bom o senhor destacar o que o senhor comentava aqui nos bastidores a respeito das casas hoje que não tem mais os sacramentais. E, antes do padre falar, só queria agradecer então, alegrates.quadro, você vai procurar aí no Instagram, o @, deles, e essas molduras que você tem visto por aqui, não só na gravação aqui do No Barco, mas tudo que o Santo Flow fez, os outros podcasts convidados, apareceu o Alegra-te Quadro aqui, então você procure aí Alegra-te quadros. quadro. Deus abençoe o pessoal da Alegra-te. Vou seguir e vou recomendar. Em Boa. mês de junho, vamos entronizar nas casas o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria, que são os escudos da família Perfeito. católica. Perfeito. Perfeito. E o de São José também, né? Sim. O Coração Josefino. Eu ia falar um pouco sobre a devoção josefina, mas eu queria que o senhor falasse sobre isso que o Elton comentou, né? A importância de ornamentar a nossa casa esteticamente de forma católica, de forma Os cristã. sacramentais, né? Os sacramentais. Nós estávamos comentando antes de começar o podcast, e Deus é tão maravilhoso, o Espírito Santo nos conduz em tudo. Eu estava dizendo para os meninos que às vezes nós vamos visitar algumas casas, e a sensação que a gente tem é que nós estamos na casa de um católico 007. Que a gente tem que ficar decifrando as pistas para descobrir que ele é católico, né? Então, geralmente, como se perdeu o costume de pedir a bênção, Né? quando pede eu já sei que é católico. Se não pede eu fico, será que o marido é protex? Será que a esposa, né? Entendeu? Aí, agora, a gente sabe, quando a gente chega numa casa católica, genuinamente católica,
de família católica, o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria são sempre os que nos acolhem. Né? A lembrança que a gente tem da casa dos nossos avós era essa. Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria, sempre ali. Então, nós precisamos resgatar esta graça que é da nossa identidade. Porque as imagens, como muitas pessoas talvez não saibam mais, mas elas nos remetem àquilo que é a nossa vocação primeira, que é a vida de santidade. E termos na nossa casa as imagens, a iconografia, é uma forma catequética que nós temos de ajudar as pessoas não só a identificar que a gente é católico, mas também da gente saber os modelos que nós precisamos imitar. Porque mais do que nunca a gente ouve dizer hoje que nós estamos sem referência. O mundo está sem referência, mas a Igreja Católica nunca esteve sem referência. Boa. Nós temos 2000 anos de referência. Não precisamos, como o Padre Paulo Ricardo diz, inventar a roda. É só olhar para trás e ver o que os nossos pais na fé fizeram e replicar. Então, nós precisamos voltar a usar os sacramentais, nós precisamos voltar a termos na nossa casa a iconografia e, principalmente, o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Por quê? Porque, como eu dizia quando eu recebi o quadro, são os escudos para nós que somos cristãos católicos. Há muitas promessas que Nosso Senhor revelou, há segredos e graças escondidas, às famílias que veneram os Sagrados Corações. E de modo especial tem ganhado uma força muito grande, desde a proclamação do ano josefino, também a devoção ao Castíssimo Coração de São José. Né? Que eu acho que aí vem e completa aquilo que nós precisamos para, como bons católicos, podemos enfrentar o mundo de hoje que é tão mau. Eu acho que é justamente esse destaque, né? Se eu falar a respeito de sacramental, porque às vezes a gente pensa que é só ornamentação. Exatamente. Mas é o que exorcistas principalmente falam, né? É presença. Quando alguém está com alguma possessão, um dos maiores sinais que não é algo psicológico... É a aversão. É a aversão ao sagrado, né? Então é interessante isso, né? A gente dizia, eu brincava com os meninos, que desde quando eu me ordenei, eu só tomo água benta, e é verdade. Desde que eu me ordenei diácono, toda água que eu vou tomar, eu sempre abençoo. Os meninos falaram que é uma grande graça, e é mesmo. Sim. Ô padre, e para quem está nos ouvindo, que ainda possa surgir um tipo de dúvida com relação ao sacramento e o sacramental, como é que a gente consegue fazer essa distinção e a eficácia dele para nossa santificação, porque eles operam em níveis diferentes, correto? Ok. O sacramento é sinal, ou seja, são graças que Nosso Senhor confiou à igreja para nos dar, de fato, acesso ao céu. Então, por meio dos sacramentos, que existe uma realidade visível e invisível, nós vamos nos configurando aquilo que Nosso Senhor quis de nós, sermos santos como Ele é santo. Então, o sacramento aponta para uma realidade transcendente. Então, quando eu sou batizado, eu estou sendo inserido dentro da vida cristã, para, como filho de Deus, como filha de Deus, poder iniciar o meu processo de caminhada rumo à terra prometida, que é o céu que me espera. Boa. Então, ainda que o sacramento tenha uma dimensão visível, ele sempre vai nos apontar uma dimensão transcendente, invisível. Sinal, que aponta, que indica, que forma, que orienta. Já o sacramental, ele é uma realidade também visível, só que ele carrega em si a força de Deus. Então, por exemplo, a água não vai ter a sua essência de água mudada, mas ela vai passar a receber, por meio da bênção, a força de Deus. E com o uso do sacramental, sendo a água agora a portadora da força de Deus, aonde essa água for aspergida, quem consumir essa água, essa mesma força vai estar junto com a pessoa. Por isso que o sacramental é uma grande arma contra as forças do mal. Porque se eu estou com a força de Deus sobre mim, eu não permito que nenhuma outra força se aproxime ou tente dominar. Por isso que o sacramental, ele foi esse presente que a igreja deixou para que na nossa caminhada diária, porque o sacramento a gente recebe, muitos deles, uma única vez na vida, com exceção da Eucaristia e do sacramento da reconciliação. Então, no nosso dia a dia, na nossa vida ordinária, nós precisamos continuar nos revestindo, sermos protegidos das realidades espirituais que nos afrontam, que a todo tempo tentam nos corromper. Por isso os sacramentais nos foram deixados, como essas armas que nós vamos usar diariamente na nossa vida ordinária. Tinha comentado uma vez sobre um padre francês
que na realidade dele as paróquias lá estavam muito vazias, os padres também perderam o hábito de usar a batina, e ele usava e chamava a atenção por conta disso, foi chamado em programa de televisão, olha só, por Eu usar usava a batina batina. no padre. E ele falava assim, que numa terra onde existe muitas pessoas que passaram a aderir ao ateísmo, mesmo que olhasse para ele, não tivesse fé, de algum modo ia ligar a Deus. Na É isso cabeça aí. dele ia falar assim, poxa, isso ele é um aí. padre, tá Aponta, ligado a né? Deus. Ia É falar um assim, a sinal, né? importância, né? É um sinal. Sim. E a crise que a gente vive hoje é totalmente simbólica, né? Então, quando as pessoas elas veem um padre de batina, isso remete elas a algo que muitas das vezes talvez elas não queiram mais querer ou não queiram acreditar. Uhum. Então, quando você está num mundo totalmente paganizado, que não quer saber de Deus, você vê um símbolo visível de alguém que é representante, persona Christi, ali, mesmo que você não queira, você tem que reconhecer que essa força Exato. continua atuando no mundo e continua sendo no mundo a presença, que muitas das vezes eu quero ignorar, mas eu não consigo vencer. E Agora, a batina é um sacramental, eu né? falo assim, imagine só Poderoso. Sim. se excluísse todos os símbolos. Não, Cristão, acabou, Pronto, né? Imagina. Acabou por quê? Porque justamente essa realidade simbólica é a que forma o nosso imaginário. Uhum. É o que forma a nossa consciência moral, ética. E hoje nós vivemos justamente uma grande crise em relação a isso, justamente por quê? Porque eles tomaram símbolos para eles. Então as pessoas falam assim, o arco-íris é o símbolo de uma ideologia. Pois Não, é. nunca foi. O arco-íris é o símbolo da aliança que Deus faz com a humanidade. Ele foi apropriado de forma Exatamente. indevida por uma ideologia para promover aquilo que é um desvalor para nós que somos cristãos. Uhum. Isso é tão perfeito, isso que o senhor está falando, porque quando você pega a aparição de Santa Faustina, ele pede para que se faça uma imagem, Exatamente. para que se coloque, né? Para que as pessoas possam, ao olhar para aquilo, se lembrar. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos abandonados. Deus está conosco, Ele está no meio de nós. Até pra gente pegar mais no contexto bíblico, a serpente, A na serpente, haste, né? Então, assim, exatamente. tudo, a pessoa precisa do símbolo E a visível beleza pra da saber. nossa fé é justamente isso, porque as pessoas acham que as realidades que estão presentes dentro da nossa liturgia, da nossa tradição, nossa doutrina, foi invenção da cabeça da igreja. Não. Tem uma relação bíblica para tudo que nós temos na nossa liturgia, tem uma relação na nossa tradição, para todos os gestos que a gente realiza. Não está solto. Sim. O padre está de preto porque preto Inventou do emagrece. nada. Não é isso. A cor preta, negra da batina, ela tem essa representação. Eu estou de luto, não porque eu esteja triste, mas porque eu morri para o mundo para viver só para Cristo. Uhum. E é importante também a gente salientar aqui, a gente falando de sacramentais, a importância deles, a associação, por vezes, cultural que faz isso é uma superstição. Que muita gente utiliza dessa forma e acaba chegando a, de fato, objetos supersticiosos. E você fazendo sabe, a meu relação- filho, que isso que você fala é importantíssimo. E eu sempre falo para as pessoas, quando elas me pedem que eu abençoe a água, abençoe a vela, as imagens, os rosários, eu digo, olha, a diferença da bênção para a magia Uhum. é justamente essa. Porque a magia, ela não exige que você faça nada. Você recebe a magia e pela força dessa magia, você vai conseguir o que você quer. O sacramental não. O sacramental é auxílio. Não tira a nossa responsabilidade, Ele não né? tira a sua parcela. Aham. Então Deus vem em auxílio daquilo que você precisa fazer. A água benta, ela não vai te livrar. A água benta vai te fortalecer para que você seja livre das forças do mal. Muito Mas bom. a sua parte você tem que fazer. A Aham. magia não, a magia te isenta de responsabilidade. Por isso que o mundo de hoje quer a magia, não quer o sacramental. Porque o sacramental exige de você resposta. O sacramental exige de você coerência. O sacramental exige de você movimento. A magia não. Então, por isso que as pessoas querem um Deus mágico, um Deus pragmático, um Deus do resolve, sem que eu tenha que fazer esforço nenhum. É interessante, eu lembrei, sabe do quê? Tem um amigo nosso, William Alves, que ele é evangelizador. E ele tava passando por uma quebrada, né? Viu um jovem e pediu um sinal pro Espírito Santo para que ele pudesse falar com o jovem. E ele viu o jovem com um texto no pescoço. Daí ele parou pro jovem e falou assim, tá vendo isso aí que você tá no pescoço? Eu sei fazer funcionar. Olha aí. Porque justamente o texto no pescoço, ele não faz nada, igual o senhor falou. Exatamente. Ele precisa de uma ação dele, que era rezar. Exatamente. E foi aí que ele pegou ele no ponto. Não é um amuleto, Exato. é uma arma. E foi aí que ele evangelizou o jovem. Uma falando. arma descarregada É, ou uma arma inutilizada, ela não realiza perfeito. a sua Então sua foge função. totalmente aí do ponto sua de missão. E expressão. o senhor, desde que foi ordenado, sempre optou por usar batina, veste clerical? Meu filho, ó, desde quando eu me ordenei, eu entendi assim. Eu nunca usei a batina para afrontar quem não usa batina. Porque hoje em Certo. dia existe essa má ideia, Uhum. ou essa ideia equivocada Sim. de que esse padre usa batina para afrontar os outros padres. Não tem nada a ver.
quando eu fiz a opção de usar a batina, ela foi feita por uma única reflexão: estar pronto. Por quê? Se eu visto uma veste secular e eu preciso me apresentar na prefeitura, eu vou ter que ir em casa, tirar a veste secular, colocar um clergyman, colocar a batina para poder me apresentar. Se eu preciso entrar num hospital, se eu preciso atender uma pessoa que me pede uma confissão, um sacramento, se eu preciso atender um mendigo, então eu falei assim, a batina, ela vai me deixar pronto sempre. Com ela eu posso falar com o prefeito, eu posso falar com o enfermo, eu posso entrar no hospital, até se eu morrer eu tô pronto. Não vou dar trabalho para ninguém, é só me enterrar. Então eu entendi que a batina, ela mais do que um sinal, ela é na minha vida um sinônimo também de praticidade, de graça, porque eu tô pronto a todo instante. As pessoas falam assim, não uso batina porque a batina afasta as pessoas. Vocês estão vendo aqui na Expo Católica? Sim. O que você brincou comigo? Pelo contrário. O que você brincou comigo? Se quiser andar de boa, tem que andar disfarçado, né? Paisana. Não é verdade? Uhum. Por quê? Porque é um sinal. Eu já atendi confissão no frango assado. Eu já atendi confissão no shopping. Já atendi confissão no posto de gasolina. Enquanto estava abastecendo o carro, eu desci, dei a volta para ir pagar. Aí o frentista falou assim, olha, eu sou católico. Nós estamos vivendo o tempo da quaresma, eu estou trabalhando direto, eu não estou tendo tempo de me confessar. Olha só, mesmo. Será que o senhor não poderia ouvir minha confissão? Eu ouvi a confissão do frentista. Então, assim, de fato, quem não quer usar a batina, não é porque as pessoas vão ser afastadas. Quem usar a batina pode ter certeza. Deus vai te dar paz, mas ele vai tirar seu sossego. Exatamente. Eu tava no aeroporto uma vez, ia embarcar, sem me confessar, eu falei, se esse avião cair, eu tô lascado, velho. Aí baixei a cabeça e fiquei ali rezando, meu Deus do céu. Aí, nessa oração, eu vi o vulto, passando, sentando no meu lado, quando eu olhei pro lado de um padre. Você falou, é agora. É agora, não perdi a oportunidade. E você sabe que a minha maior alegria é quando tem outro padre no avião. Porque se porventura estiver só eu posso, com a graça de Deus e o sacramento, absolver todo mundo, mas não posso me absolver. Interessante. Quando tem outro padre, eu falo, graças a Deus, eu vou ficar bem de olho onde que ele está, porque daí, se tiver qualquer problema, eu vou lá, eu absolvo, ele me absolve, a gente faz uma boa confissão, depois a gente absolve geral e vai todo mundo pro céu. Eu vi um padre no tempo da pandemia, que tava numa cidade lá em Minas, e não tinha padre para atender confissão. E ele atendeu uma galera mesmo, sabe? Ele tava atendeu todo mundo da comunidade. E ele falou assim, chorou na homilia, porque ele falou, eu atendo todo mundo, mas não tem ninguém agora Pra que me atende. atender. Olha Você só. imagina? Um dos sonhos que eu tenho, talvez quando eu tiver um pouquinho mais de idade, de experiência, é assim como o pessoal coloca essas barraquinhas no meio da cidade, assim, anúncios grátis, livre, põe uma barraquinha lá, fala confissão grátis. Nossa, hoje, né? Fica ali pra ver o que vai acontecer. Tem a barraquinha lá, compra e vende quando eu ouro. for fazer isso, eu vou convidar vocês, pra vocês me Por favor, ajudarem. por favor. Pra gente fazer ver como que vai ser a reação das pessoas. Mas pegar assim, tipo, sabe, um centrão mesmo. Um calçadão, sabe? Tipo luz, sabe? Sentar lá, parar, colocar Não, ia ser maravilhoso isso. um guarda-sol, um genuflexório e falar, hoje a confissão é free. Eu só não esperava você ficar velho, com a barba branca. E é logo. verdade, Tem que ser né? jovem, tem que ter gás, entendeu? Tem que ter gás ainda Entendeu? pra ter o que oferecer, né, meu filho? Tem que sair briga, você pode brigar, entendeu? Precisar correr, dá pra correr, né? O Pra box correr. eu já voltei, né? Que eu já tô sempre me Mas preparando. o senhor já sofreu algum tipo de... Retaliação? por causa da Já. batina? Já. Já? Não é fake, não. Quando as pessoas falam que... Alguns falam que tem medo de usar por conta da retaliação, eu já sofri. É porque eu perguntando porque o nosso pároco, ele foi na Paulista de batina e começou a dar risada da cara dele lá. Não, na verdade, assim, isso eu já nem conto mais, né? Uhum. Porque tirar sarro. Teve uma vez que um senhor veio até mim e falou assim, nossa, acho muito bonito, assim, ver os padres assim de vestido. Falei, meu senhor, o senhor já tem cabelos brancos e ainda não conseguiu distinguir o vestido de uma batina? Já precisa se atualizar mais, se informar mais. Isso aqui não é um vestido, isso é uma batina. E os padres usam, também conhecido como mortalha, como sotana. E expliquei para ele o sentido. Ô padre, desculpa, aqui parece ser. Eu falei, mas em tudo que parece é. E o grande problema de hoje em dia é esse, que a gente fica mais com o que parece e não busca o verdadeiro sentido das coisas. Aí ele ficou assim, impactado. Acho que ainda mais no sentido da batina, né? Porque é muito mais antigo. Não, mas você não sabe o que eu qualquer passei coisa, na tem? mão de 2 adolescentes. Fala aí, padre. Eu fui tirar meu passaporte na Receita Federal, no interior, porque estava com muita agitação, muito agito, muita procura aqui na cidade. Eu estava num shopping no interior, tirando meu passaporte,
Vieram uns três meninos, assim, acho que 10, 11 anos de idade. Aí, ô tio, que cosplay que o senhor é? Aí eu falei, o quê? As ideias, velho. Falei, o quê? Que cosplay que o senhor é, tio? Fala aí pra nós. Eu falei, meu filho, eu não sou cosplay nenhum. Eu não tô entendendo o que isso que você tá me falando. Porque eu nunca tinha ouvido falar disso. Sim. O nosso universo é outro, nosso imaginário é outro. Eu falei, não, eu não sou de cosplay nenhum. Eu falei, não, o senhor é de algum cosplay, o senhor pode revelar pra gente que cosplay que o senhor é. Eu falei, eu não sei o que vocês estão falando. Eles saíram bravos comigo. Aí eu fui pedir ajuda pros universitários, né? Peguei o telefone e liguei pra minha irmã. Falei, vi que é cosplay. Ela falou, dá um Google aí que você vai ver. Aí quando eu vi lá no Google que era cosplay, eu entendi, né? Que são as pessoas que vestem de uma personagem. E aqueles jovens, 10, 11 anos, eles não conseguiram identificar que o que eu estava Olha só, meu vestindo Deus era do uma céu. batina. Na cabeça deles era uma fantasia. E isso, embora seja engraçado, foi uma realidade que me saltou aos olhos alarmante. da urgência que nós temos de voltar a atingir esse público. Sim. Porque existem crianças e adolescentes hoje que já não sabem mais quem é Jesus. Nossa, velho. Trágico. Que já não sabem mais o que é uma batina. Entendeu? Trágico, hein? E inclusive, um ministério que eu vejo que o senhor também atua muito é das famílias, né? Sim. E essa evangelização, por exemplo, para uma juventude, ela começa não na paróquia, mas dentro de casa, né? Então, como é que o senhor orienta as famílias a lidar com essas situações, né? Porque assim, eu vejo assim, que o jovem que chega dando trabalho na igreja, na paróquia, seja no movimento de jovem ou na catequese, é porque antes ele está dando trabalho em casa. E a catequese deveria ter começado antes, e a paróquia vem para auxiliar, a catequese já acontece em casa, não é isso? Eu digo que assim, o Espírito Santo não brinca com a gente, né? Eu queria tanto que Deus tivesse me chamado para trabalhar com algo específico. Oh, meu Deus, sei lá, com as senhorinhas, com a pastoral da pessoa idosa, alguma coisa assim. Não. Jesus vai me mexer juntos com família. A família eu pego tudo, meu irmão. Pois tudo. é. A criança, o jovem, o casado, o solteiro, o viúvo, o idoso. Mas, na verdade, meu chamado para trabalhar com a família se deu pela minha própria experiência com a minha família. Porque isso é uma conversa pro No Barco na Sede, né? Que hoje não vai dar tempo. Mas a experiência que eu vivi para que a minha casa fosse evangelizada me fez perceber que, de fato, alguém precisava cuidar da família. Depois São João Paulo II, quando diz que a família é a célula máter, a célula da sociedade, é da família que vem tudo. É da família que vem o professor, que vem o médico, que vem o padre, mas também é da família que uma pessoa que vai se prostituir, Sim. que vai entrar na criminalidade nasce. Ninguém nasceu de chocadeira, todo mundo teve um ventre que o gerou, teve um pai que foi progenitor. Então, não adiantava a gente tentar resolver o problema no final do processo, a gente tinha que voltar para a origem, para a base. E eu entendi que se nós não enfrentássemos essa causa da família, a gente ia continuar navegando num mar sem destino. Por quê? Porque não adianta eu querer tratar da situação que estourou lá na comunidade sem antes entender que por detrás dessa pessoa existe uma história. Então, o problema de cuidar da família, e eu falo isso nos meus livros, não é um problema para a igreja, é um problema para o mundo. Porque se a gente não tiver uma família estruturada com valores, eu digo para os pais, quando eu dou formação para os pais, você não tem que educar o seu filho para que você tenha paz na sua casa. Você tem que educar o seu filho para que a gente tenha paz no mundo. Porque o filho que você não educa em casa vai ser um estorvo no mundo depois. Sim. Vai dar trabalho depois para as pessoas e Deus vai te cobrar disso. Sua responsabilidade como pai, a sua missão como pai, como mãe católico, passa pela educação daqueles que Deus te Isso que confiou. falou, as pessoas citam muito, né? Da família que sai um médico, sai um advogado, mas inclusive na área dele ele vai dar trabalho, né? Claro que vai dar. Também, mesmo. Evidentemente. Por quê? Porque hoje a gente percebe, né? Essa cultura narcísica que a gente vive, da autorreferencialidade. Só meu umbigo dói, e se meu umbigo tá sarado, exploda-se o umbigo dos outros. Isso é uma coisa que você trabalha dentro de casa. A minha mãe, em casa nós somos eu e uma irmã. Por parte de pai eu tenho mais 4, mas também fica pro barco na sede. Mas o que eu posso dizer para vocês? Mamãe, a nossa diferença de idade era de 7 anos. Então mamãe, quando ela ia comprar brinquedos pra gente, ela sempre privilegiava brinquedos que a gente pudesse usar junto. Para que a gente já aprendesse em casa a importância de você saber dividir, do brinquedo não ser só meu, nem ser só dela, do brinquedo ser nosso, porque isso geraria em nós a responsabilidade não só da conservação,
mas também de entendermos que a gente tem que aprender a conviver e a se divertir juntos. O que a gente vê nas famílias hoje é o contrário. Uhum. Hoje você privilegia muito o meu brinquedo, o meu celular, o meu... Isso gera uma criança que não vai saber dividir e um indivíduo que lá na frente vai ser narcisista. Às vezes até nas famílias tem um pensamento de vou ter só um filho para que eu possa dar Dá tudo tudo para que ele. Ele né? não imagina o crime que ele está cometendo contra ele mesmo e contra a sociedade. Porque você pode perceber, a maioria das pessoas que hoje estão fragilizadas emocionalmente e com muitos traumas são essas crianças que nunca tiveram a experiência de ter um irmão. Isso eu acho que até no nosso contexto, né? Se for analisar, pessoas que eram filhos únicos, tem mesmo essa tendência, né? Se for analisar mesmo. Pode parar para perceber. Não estou dizendo que isso é via de regra, tá? Os Não psicólogos me perdoem porque não é a minha área, mas eu falo da experiência dos atendimentos. Sim. A maioria das crianças que são oriundas de uma única experiência em casa como filho único trazem dificuldades terríveis de relacionamento e isso depois vai estourar na constituição psicológica e na maneira de se lidar com o mundo. É até comum você escutar um filho único falar que o que ele mais queria ter era um irmão. Exatamente. Também é comum escutar isso. Exatamente. Então, assim, você vê que não foge muito do que o senhor está falando. É o que a gente mais enfrenta, né? E essas pessoas vão ter dificuldade também de querer formar família. Sim. A raiz humana é de um Deus trino, né? Deus vai criar o homem, ele usa como matéria-prima ele mesmo. Não Para é os bom homens que o homem esteja só. Ninguém nasceu para estar sozinho. Em todos os sentidos. Quando a gente olha para a passagem bíblica, a gente tende a colocar ela simplesmente como uma relação entre marido e mulher. A solidão que o homem não pode viver é essa solidão marital. Mas não é, né? Não é. Tanto é verdade que, assim, Nosso Senhor, no Gênesis, é claro, a ideia de que não é bom que o homem esteja só se dá quando ele começa a criar as coisas e ele percebe que as coisas elas não teriam sentido se elas não fossem ordenadas por alguém. Uhum. E esse alguém, para conseguir ordenar todas as coisas, precisava de um outro alguém semelhante a ele para que ele pudesse ter o equilíbrio necessário para que as coisas funcionassem. Então, assim, Deus é comunhão. O próprio Deus caminhava com eles no jardim, porque se só bastassem um ao outro, se só os dois fosse suficiente, o autor sagrado não diria que Deus fazia questão de estar com eles sempre. Porque a comunhão, ela é necessária. Nós não nascemos para viver sozinhos. Uma das maiores torturas da alma humana é a solidão, né? Você pode perceber que daí derivam todos os piores males que existem dentro do ser humano. Né? O medo das pessoas de ficarem sozinhas, né? Que gera angústia, que gera depressão. Mas fala assim, mas então, padre, por que o senhor não casa? Eu falei, não tem nada a ver com casamento. Isso. Nós estamos falando aqui justamente desse sentido, de estabelecer uma comunhão que vai para além da presença física. Sim. Porque o próprio Padre Leon, né, que é fundador dos Deonianos, diz que a presença física é a mais pobre das presenças. Olha só, cara. poderoso. Profundo, hein? Entendeu? A presença física é a mais pobre das presenças. Olha só. Então a gente precisa entender isso, dar um salto aí nessa nossa concepção de comunhão, de presença. Porque, embora eu viva sozinho, eu nunca estou só. Porque é uma presença que me preenche, que me completa. Não, e quanta gente não tá numa casa cheia de pessoas e calma, amargurado porque tá se sentindo só. Não é o fato de Não ter é? gente perto. É o fato de saber quem é que está comigo de fato. O fato de fazer uma experiência pessoal concreta com alguém que dá sentido à minha existência. Na verdade, as pessoas que se sentem sozinhas no mundo é porque ainda não deram sentido à sua existência. Porque quando nós nos encontramos com aquele que é o autor da vida, a primeira coisa que ele faz é preencher o buraco que existia dentro de nós, que é do tamanho dele, como diz Santo Agostinho. E quanta gente casa errado. Sim. Ué. Porque As pessoas casam para buscando alguma coisa, né? buscando encontrar alguém que preencha esse vazio. Aí se frustram, porque entende que a presença física é a mais pobre das presenças. E a presença física é tão pobre porque Deus já andava com o povo. Mas não bastando, ele se encarna para estar Para estar mais perto que as pessoas ainda. vejam de fato que ele tá ali, né? Exatamente, Nossa, exatamente. profundo. Uma vez eu vi uma reflexão que eu achei muito interessante, né? A suprema angústia de Jesus ali no Horto das Oliveiras. E o cara falou assim, tantos mártires morreram de forma corajosa perante a morte, certamente Jesus não estava com medo de morrer, simplesmente. Mas é porque, por algum instante, ele experimentaria ser sozinho,
sendo que desde toda a eternidade ele é trino, né? Então ele sente o abandono do pai na cruz, né? Exatamente. Meu pai Até que me mesmo pra abandonaste. demonstrar presença, ali né? a 100% homem. É. E é 100% interessante, Deus, mas por que 100% os homem. mártires enfrentam, né? Com essa coragem, com essa bravura? Porque diferentemente de Nosso Senhor, eles já tinham certeza de quem estaria com eles. Uhum. Entendeu? Nosso Senhor ali no momento do horto, ele se vê agora diante de duas realidades. Eu não tenho mais como voltar atrás, eu cheguei até aqui. Uhum. Então eu tenho que ir daqui para frente. Só que aí, pai, o senhor vai estar comigo como sempre esteve? Espírito, você vai estar comigo como sempre esteve? Né? Então não me deixe. Agora é a hora que eu mais preciso da presença de vocês junto comigo. Eu acho que volta aí, né, no sentido de, por exemplo, um mártir ele não nega a fé. Embora tenha uma multidão que negue. Ele, eu tenho certeza que ele não vai se sentir sozinho. É. Não tem como. Não tem Tem um como. amparo, né? Ele sabe Tem um que tá, amparo. Ele sabe tá por que fazendo... que ele tá morrendo. É, exato. Por quem ele tá morrendo. Exato. O senhor falava da presença física ali, né? Isso é totalmente É, verdade. Jesus ele experimentava, inclusive, o sofrimento da solidão humana, abandonado ao pecado. A dor que ele sente é a dor da alma que não o encontrou ainda. É. Né? A sede que ele tem na cruz é a sede de que a gente tem a sede dele. Então você vê que assim, Nosso Senhor ele vai ao extremo justamente para dar sentido aos nossos extremos que não tem resposta. Que agora nele a gente encontra. Né? Então Muito bom. é maravilhoso ser católico. É lindo ser católico, É lindo como ser diz o católico. Padre Zé Augusto. É lindo ser católico. Continue sendo católico. Ô, padre, e para ser diretor espiritual de família, né? O senhor consegue atender... Como é que isso acontece de forma pastoral? O senhor atende todo mundo de uma casa? E Não. atende, como é que é isso? Como é que isso Geralmente se é dá? assim. É muito raro a gente conseguir ter a família toda na igreja. Aham. O que antes era a regra, né, hoje acaba sendo uma exceção, infelizmente. Então, geralmente, a gente recebe ou o filho, ou a esposa, ou o esposo. E a partir do trabalho feito com esses indivíduos, a família começa a se aproximar. Uhum. Né? Agora, quando acontece de ter uma família toda que vai à igreja e que pede o atendimento à direção espiritual, a gente sempre atende na particularidade de cada um. Por quê? Entendi. Porque se a gente vai tentar fazer o que as pessoas hoje... Porque as pessoas confundem atendimento, direção espiritual com terapia. Aham. Né? E aqui está a grande diferença. Porque na direção espiritual, nós vamos olhar para a demanda que existe dentro do coração de cada um e propor um caminho, à luz da fé. Se a gente coloca todo mundo, a presença do outro pode inibir você de conseguir trazer a verdade do problema que você tem. Entendi. Porque às vezes o problema que você tem é justamente com o seu pai. Faz sentido. E aí você tá com o seu pai ali, você não vai conseguir falar do problema que você tem com ele. Exato. Entende? Faz sentido. Às vezes o problema que a esposa tem é justamente a falta de diálogo com o esposo. E se você coloca os dois frente a frente sem estarem prontos para enfrentar essa demanda, pode ser que aquilo que você poderia trabalhar com eles você não consiga, justamente por conta dessa inibição que vai acontecer a presença de ambos. Mas evidentemente que depois de um caminho feito, esse encontro é necessário, esse encontro tem que acontecer. Eu acho interessante essa questão de você ter acesso também a outros membros da família, porque eu tive uma experiência legal com a minha esposa. Que a gente, no processo de namoro, se conhece bem, só que a família dela é toda de Minas. E quando eu fui pra lá, o convívio com eles me deu a possibilidade de conhecer muito a respeito dela. Claro. Mesmo que a gente nem falasse Por diretamente, o isso pai dela que a falava alguma igreja coisa. entende que os processos precisam ser respeitados. Muito bom. O tempo do namoro é o tempo de você ver o que te espera no futuro. Eu sempre digo assim, o cara fala assim, eu dei minha sogra. Eu falei, então não casa com a filha dela. Porque a sua sogra é a sua esposa amanhã. Exatamente. Ah, não gosto do meu sogro. Então não case com o filho dele. Porque ele, o seu sogro, é o seu esposo amanhã. Então assim, quando as pessoas se dão conta disso, o mundo deixa de ser cor-de-rosa, Barbie. Professor Romeu, eu professor de Bíblia, I love you. Então a gente percebe que quando as pessoas se dão conta disso, o casamento deixa de ser um conto de fadas e passa a ser real. Eu sempre falo, quando eu assisto os casamentos, eu deixo acontecer toda aquela... Eu falo, gente, cerimonialista de casamento, às vezes eu tenho vontade de pegá-las assim, vem a unção de Padre Pio de dar uns tapas, porque elas combinam com os noivos toda aquela coisa que a gente sabe, toda aquela beleza que a gente sabe, que faz parte de um sonho, mas que não diz nada a respeito do sacramento. Tem nada a ver com a liturgia do sacramento, né? Mas tudo bem. Eu sempre falo para eles, na minha homilia do casamento, falo assim, ó, daqui a pouco a luz se apaga. Daqui a pouco a maquiagem é tirada. E vocês vão para a vida real.
Hoje vocês vieram conduzidos pelos pais de vocês. Mas vocês saíram daqui amparados um pelo outro. Para a verdadeira vida, para o verdadeiro matrimônio. Que vai começar, não agora. Agora vocês ainda estão no encanto da lua de mel. A vida 2 de vocês vai começar quando chegar a primeira fatura da festa. Quando chegar a primeira fatura da festa, a vida de vocês, o matrimônio de vocês vai começar. Por quê? Porque vocês já viveram o encanto, a beleza de tudo. Já comeram a coxinha, já comeram os brioches. Administra Bel junto, né? Oh, agora é hora da gente saber assim, e aí? Eu troco meu carro, eu pago o boleto da festa ou a gente compra aquela geladeira que é dos seus sonhos? A gente começa a entender que agora a vida 2, a vida adulta, ela passa a existir. É que nem os jovens e namorados que chegam pra mim e falam assim, pai, eu quero casar porque eu amo minha esposa. Não, você não ama sua esposa. Você quer fazer sexo, cara. Cria vergonha. Eu vou te dizer uma coisa, se a motivação para você casar é fazer sexo, eu vou te dizer o que os casados falam, que a coisa que eles menos fazem depois que casam é ter tempo para fazer sexo. Pois pronto. Por quê? Porque não se encontram, porque não entenderam que a sexualidade faz parte de um projeto que vai para além da intimidade do coito. A boa relação sexual não começa na cama, ela começa no café da manhã, cara. Então se você não é capaz de entender que a sua esposa não é um pedaço de carne, que ela é um ser, precisa ser amado, respeitado, querido, você nunca vai conseguir satisfazê-lo. E não é por conta daquilo que você é fisicamente, é por conta da delicadeza que você precisa ter para conseguir chegar num lugar que é só seu e dela. E isso ninguém ensina no livro. Por isso que o matrimônio é a escola de santificação. E enquanto a gente não quebrar esse tabu, porque qual que é o problema das famílias hoje? Eu gravei recentemente um curso para família, logo eu vou lançar. Boa. Qual que é o grande problema das famílias? Porque não se falam dos 2 grandes tabus, sexo e dinheiro. Pois é, não ensina isso dentro de casa, ninguém aprende. O que destrói, o que tem sido, olha, o que tem sido a grande razão do fim de muitos casamentos dentro da igreja é justamente isso. Sexo e dinheiro, que são 2 coisas que a gente não fala, que a gente não trata. E que se a gente não educa no tempo do namoro os indivíduos para isso, isso vai ser problema na hora que eles forem para debaixo do mesmo teto. E como o senhor falou, às vezes até no pós-casamento já, o problema do financeiro. Não, eu acho inclusive que não sei se da tem, vida real que o senhor falou. não sei se tem, mas deveria ter um módulo no seu curso ensinando os pais a ensinar os filhos sobre sexo e sobre finanças, essas coisas. Porque assim, geralmente, vamos tirar por nós. Quando você começou a ouvir de sexo, não foi em casa. Não foi. Até foi um negócio meio assim, né? Pro pai, pra mãe, é um negócio que assim, não convém. Hoje, no mundo em que a gente vive, de perversidades da sexualidade, a gente é apresentado para a sexualidade da forma daquilo que a sexualidade não é. É como droga. Nós somos escondidos. apresentados para a erotização da sexualidade. Então a sexualidade deixa de ser um dom, um presente de Deus, e ela passa a ser uma coisa feia, suja, que a gente tem que falar e fazer às escondidas. Exatamente. Então as pessoas elas chegam no matrimônio com essa consciência a respeito de sexualidade. Vocês não têm ideia da dificuldade que muitas moças que guardaram a castidade, que viveram um projeto de Deus, têm quando elas precisam se despir, por exemplo, na frente do seu esposo. Olha só. Eu falo assim, é uma dificuldade imensa, porque até uma instituição de ensino que deveria ser um suporte para a família na educação, ensina totalmente o contrário. Exato. E se você vai na internet e procure um programa que fala disso, só vai ser perversidade. E qual que é a grande crise que nós vemos hoje nos casamentos? Porque o rapaz, geralmente a moça, tá? Hoje não é mais via de regra, porque hoje as meninas elas estão muito mais sendo alvejadas do que os rapazes. Mas, geralmente o rapaz, que ele viveu na igreja, ele viveu os preceitos, ele guardou a castidade, mas na sua adolescência ele foi fatalmente apresentado para pornografia, ele vai chegar no casamento com essa ideia de sexualidade. E aí ele vai pegar uma moça que se preservou, que se guardou para esse momento como sendo um momento sublime e maravilhoso que de fato é, e no seu imaginário vai estar justamente tudo aquilo que a pornografia colocou. Então a primeira crise vai se dar aí. Porque ele vai achar que sexo é aquilo que ele via. E aquilo que ele via não era sexo, era a animalização da sexualidade. E aí começa a primeira crise. E aí você vai ver a realidade que hoje é gritante, de muitos homens casados que são escravos da pornografia, porque não conseguem, dentro do seu matrimônio, chegar ao prazer. Porque não aprenderam a entender que o prazer, dentro de uma sexualidade bem ordenada, é um dom divino, é uma graça. Então, gente, isso é sério, a gente não fala disso. Sim. Então a gente tem falado muito da espiritualidade,
temos falado muito dos valores e isso precisa voltar, porque um sexo ordenado, uma sexualidade ordenada, uma economia ordenada, ela faz parte também do projeto de Deus para nós. E a nossa santidade ela é integral, Uhum. entendeu? E nós não podemos deixar de falar dessas Não, coisas. E e- por isso que evangelizar as famílias é tão desafiador. Tá Sim, entendendo? Sim, sim. Não é só uma coisa de isso pode ou não Não é. pode, você está confessando ou não está. A gente entra em lugares Mais muito profundo, né? profundos, que nem todos estão dispostos, Sim. que dá trabalho. Sim. É porque você falar assim, simplesmente tem que confessar, não resolve o problema dele. É mais profundo, né, padre? Resolve, Tem que ter uma claro. conversa, E tem às que ter vezes os acompanhamento. demônios precisam ser exorcizados, eles não são espirituais, Sim, Olha eles só. são psíquicos. olha só. São realidades construídas no imaginário mal formado, numa personalidade totalmente Então, deformada. era isso que eu ia falar, porque a maioria das vezes que, por exemplo, a pornografia, a distorção do sexo entra na vida de uma pessoa, entra no processo de formação da consciência do imaginário. Então, se entra nesse processo de formação, ainda que a pessoa mais tarde se converta, o dano ficou lá. Não, e você E ela vai ter que vê- administrar isso pro resto da E vida. você começa a ver, por exemplo, coisas assim totalmente fora da projeto, da proposta de Deus para a vida de santidade das pessoas. Como, por exemplo, a pessoa casou, fez um encontro pessoal e profundo com Jesus, agora ela não quer mais ter relação sexual porque ela quer ser santa. Certo. Quantos casamentos eu atendo de pessoas assim, não, eu não quero mais ter relação sexual porque eu quero ser santa. Mas quem disse, minha Aham. filha, que ter a relação sexual não vai te fazer santa? Pelo contrário, você foi casada para isso. A associação O que vai pejorativa, né, do Exatamente, sexo. Exatamente. Fica mácula ali, entendi, né? Então a gente tem muitos podcasts para gravar. Tem, Pois é. tem. Não, É e essencial. muitos módulos aí no seu curso. Para vendo? explorar. isso Sim, mesmo. sim, E, sim, sim. porque assim, a gente escuta e não é de hoje que uma das últimas batalhas será contra a família, né? E a gente estava recentemente na conferência sobre a Rocha de Pedro e o Ralph Martin teve lá. Ralph Martin, um evangelizador de décadas Nem aí. precisa de apresentação. Ele falava assim, ó, a última batalha será contra a família. E o veículo mais eficaz para atingir a família vai ser sempre a sexualidade. Ele fazia sempre essa associação. As famílias são atacadas e o viés, né, a via mais usada pelo demônio vai ser a sexualidade. É o que a gente vê. Por isso que nós temos que trazer isso às claras. Porque quando a gente é capaz de trazer isso às claras, a gente inutiliza a habilidade que o demônio tem, porque ele age no oculto. Ô padre, mudando um pouquinho de assunto assim, né, a respeito mais de evangelização agora. A gente viveu um tempo, talvez, de evacuação de fiéis da Igreja Católica, mas a gente vê agora uma retomada católica. Então, tem muita gente vindo, ainda que por diferentes meios. Então, teve uma avalanche no boom da renovação carismática, que muita gente veio para a igreja. Agora eu vejo muita gente vindo pela via intelectual, né? A gente vê o senhor com o ministério de evangelização por meio da música. Eu queria ver, também ouvir do senhor, né, a sua perspectiva a respeito disso, da evangelização no meio católico, se o senhor tem percebido e como isso tem chegado ao seu coração. Eu vejo que muitas pessoas têm saído do protestantismo e vindo para a igreja, outras pessoas que já tinham ido, agora voltando de novo. É como se fosse, de fato, uma retomada católica. Queria saber como chega para o senhor, na sua visão, o que isso representa, se a gente tem muito a fazer. Movimentos como esse, a gente vê mais e mais podcasts nascendo com o intuito de evangelizar, com a proposta diferente, sei lá, de um grupo de oração, mas por meio das vias Até mesmo digitais. ver padres lançando cursos, né? Padre Pra formar lançando mais curso, sim. as pessoas. Então eu vejo que assim o espírito tem as suas peculiaridades, né? O espírito que está no controle de todas as coisas. E eu vejo que assim nós vivemos momentos. Por isso que eu falo que a gente precisa entender bem da alma humana, do coração do ser humano. Porque essas ondas todas que você foi dizendo, elas correspondem a necessidades específicas do coração das pessoas em dadas épocas que nós vivemos, né? Nós vivemos aí na década de 90, no ano 2000, uma necessidade de uma espiritualidade que conseguisse contrapor o avanço que estavam tendo de seitas protestantes e de tantas outras realidades espirituais que se levantavam na nossa nação. E por isso a renovação explode como uma resposta do Espírito muito grande a isso que a gente estava vivendo. Nós demos o coração para Jesus nessa época. E agora nós estamos precisando dar o cérebro. Muito bom. Não é? Por quê? Porque a gente agora precisa dar razão do que a gente sentiu, do que a gente experimentou. Porque o mundo de hoje cobra isso da gente. Sim. Hoje as pessoas elas não querem mais saber
se eu estou feliz ou se eu estou triste. Elas querem saber por que eu sou feliz ou por que eu sou triste. Nós estamos vivendo o tempo que o próprio Pedro disse. Chegaria um momento que nós teríamos que dar razão da nossa fé. Perfeito. E esse momento chegou. Então eu vejo que não é um demérito, nós não perdemos naquela época e não estamos perdendo hoje. Eu acho que nós estamos chegando no momento em que esse pessoal que foi trazido na grande tarrafa dos encontros carismáticos, dos encontros querigmáticos, agora esse povo quer entender o porquê crê, o porquê ama, o porquê é católico. Então eu acho que nós estamos melhorando, não é? Acho que nós estamos crescendo e por isso que as pessoas estão tão sedentas dos podcasts e de tantas outras coisas, porque agora elas precisam dar razão da fé que elas professam. Muito bom, Muito né? bom, é isso aí. Boa colocação, Padre. Continuaremos então evangelizando com tudo que temos e somos. Isso aí. E contamos aí com a oração dos nossos sacerdotes da Com Igreja Católica e certeza. a presença dele nos podcasts. É o né? que E eu a gente quero sempre agradecer fala, Padre, vocês. que a presença de um sacerdote num podcast sempre nos alegra muito. Claro, Porque a mim sempre para também. nós chega como uma confirmação do algo positivo do que a gente está fazendo. E eu fico muito feliz pela oportunidade de estar aqui com vocês no Barco. Quero agradecer também o Guto Santo Flor, que é realmente esse nosso gigante. Eu digo pro Guto que assim, no mar tem que ter o tubarão e tem os lambari, né? A gente é os lambari, né? Ele é o Tem de tubarãozão, não é? Então, que Deus abençoe muito eles, o Lene, todo o pessoal, porque é a nossa hora, a hora é essa. Nós Aham. temos que estar nesses lugares, nós não podemos ter medo de dar a nossa cara para bater, porque é hora disso, é hora de anunciar sobre os telhados. Aham. E vocês têm feito isso muito bem. Minha gratidão também, o apostolado de vocês. Conte com as minhas orações. Por favor. E até Guarulhos, se Deus quiser. Até, Amém. Padre. Muito obrigado, viu? Abençoe. De coração. Gratidão. A gente é imensamente grato, viu? Pela sua disponibilidade Amém. hoje. E Sabe reze disso? por mim, hein? Sem dúvida. Preciso Obrigado, de vocês. Padre. Coração. Gente, a todos vocês, a bênção de um Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. No barco. Queria agradecer mais uma vez, então, ao Santo Flow. Agradecer a oportunidade aqui da Expo Católica por nos deixar participar desse momento maravilhoso. E diante disso tudo que conversamos aqui com o Padre, eu queria só finalizar dizendo uma coisa para vocês. Permaneçam no barco, porque fora do barco... Não há salvação. Não É há isso aí. mesmo. Padre Diogo. Deus abençoe. Maravilha.